Ei pessoal, tudo bem? Eu sou Annaly Soares e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre este livro e dar uma belíssima dica de leitura para você, que é este daqui, O Feminismo é para Todo Mundo, da intelectual, teórica feminista, crítica estadunidense Bell Hooks. Então, bora comigo para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então vamos lá falar sobre este livro aqui que eu esqueci de dizer, mas é da editora Rosa dos Tempos. Este livro aqui eu já indico para você de cara que quer saber mais sobre o feminismo e digo mais, para você que nunca leu nada e está interessado em saber mais sobre o que é o feminismo e quais são os pensamentos que tantas mulheres ao redor do mundo defendem e pensam ou, enfim, estão aí ligadas. Este aqui é uma ótima porta de entrada para vocês, né? Eu li recentemente, né? Não conhecia nada ainda da Bell Hooks e fiquei realmente encantada pela didática e capacidade dela de falar, né, sobre assuntos tão diversos, de modo tão palatável, tão assim, né, didático mesmo, né, uma educadora mesmo, a Bell Hooks, né. É claro que aqui a gente não vai encontrar aprofundamento sobre as questões que ela colocam aqui, a gente não vê muitas referências acadêmicas, né, da Bell Hooks, mas eu, pelo menos, imagino que seja algo realmente proposital, porque é a ideia dela chegar a pessoas que não entendem, não sabem nada do feminismo. Isso ela diz já ali na introdução e nos primeiros capítulos, né, de como que ela, antes, né, tentava buscar algo que fosse realmente capaz de chegar a todo mundo, né? Chegar àquelas pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o feminismo, da história do feminismo e querem saber. Até porque os pensamentos antifeministas, né, umas outras ideias, né, antifeministas ou enfim, que é divulgado e que é falado por aí, são bem fáceis de entender e pegar, né? E isso aqui, então, é uma ideia que eu achei muito interessante, até porque, por exemplo, eu mesma, assim que eu comecei a querer saber mais, eu nunca tinha encontrado algo tão fácil assim. Eu já comecei a ler sobre o feminismo, além, né, das coisas que a gente lê pelas redes sociais, internet, etc., com leituras muito profundas, como, por exemplo, Caliban e a Bruxa, que eu tenho resenha aqui no canal, depois deem uma olhada, né, que é da Silvia Federici, que é incrível, mas realmente é uma escrita muito mais acadêmica até. Então, a Bell Hooks, neste livro aqui, ela quer quebrar um pouco essa barreira do pensamento feminista dentro da academia, né? Então, ela quer levar isso à população em geral, né? Então, por isso que é uma escrita muito didática, às vezes até ela repete algumas coisas, mas assim como a gente conversou lá no grupo Pagu, né, que foi por lá, né, que eu li junto das meninas, algo que é do lado educadora dela. Há uma diferença aí, por exemplo, né, que até apontaram lá no grupo, entre os escritos, né, dela e da Angela Davis. Eu li um dos livros da Angela Davis do ano passado e realmente, né, a Angela Davis, ela cita muito mais, por exemplo, estudos, pesquisas. Então, ela faz essas citações. Já a Bell Hooks, neste livro aqui, pelo menos, né, gente, que eu tô falando deste livro aqui, não de todos, porque ela já escreveu mais de 30 livros. Então, neste livro aqui não tem muito essas referências, sabe, externas, exteriores. Há sim referências, ela faz referências a muitas outras pensadoras feministas, principalmente pensadoras feministas negras, tá? Mas não é algo que ela põe uma pesquisa, dados, muito, sabe? Então, é uma leitura muito fluida, muito fácil mesmo de entender. E o que eu acho interessante é que a Bell Hooks vai tratar de diversos pontos da vida, né, de diversos temas dentro do feminismo, com a perspectiva feminista dentro, né, sobre esses pensamentos, né. E eu tô falando feminista no singular porque há essa discussão de feminismos, mas é algo que ela combate, por exemplo, sob o ponto de vista da Bell Hooks, essa facilidade, né, de criar vários feminismos acaba tirando a força de um feminismo visionário, que é aquele que abraça a todos, né? A ideia dela é a gente conseguir acabar com o sexismo, a opressão, né, sexista e patriarcal, a violência patriarcal, que eu achei bem interessante esse termo que ela usa, né? Ela não usa, por exemplo, violência doméstica, ela usa violência patriarcal, e para mim foi uma das coisas mais interessantes aqui
né, da leitura, porque ela reflete sobre a violência que a gente conhece, né, de homem, mulher dentro de um relacionamento próximo, não só de marido e mulher, né, esposa e esposa, mas de pai, filha, etc. Tem esse capítulo aqui que ela vai falar sobre a violência contra as crianças, né, e psicológica e física, e também, né, da mãe e do filho. Então, assim, eu tô passando muito pra frente, mas é só para vocês entenderem que ela vai abordar muitos temas, muitos assuntos. Então, eu até anotei aqui para você saber o que tem nesse livro. Ela vai falar sobre sororidade, que foi altamente divulgada e até distorcida, né? Eu vejo muito também nas redes sociais e tal, mas ela vai resgatar, né, essa ideia de sororidade para a gente entender melhor o que seria, né? E não empobrecer a ideia de sororidade, sabe? De ser assim algo que realmente vai no fundo, assim, vai no âmago da questão, e não somente aquela coisa de a gente ter que a gente se ama, toda mulher é boazinha, etc. Não. Então ela vai bem mais a fundo. Ela fala sobre educação feminista, que eu até fiquei com vontade. Eu tinha esse livro e acabei dando para uma amiga, mas eu me lembrei do livro da Chimamanda Ngozi Adichie, né, para educar crianças feministas. E aqui ela fala sobre educação feminista, que é essa educação que vai ensinar meninos e meninas, né, sobre o sexismo, misoginia. Vai ser uma educação feminista no sentido de abraçar e abranger as questões de raça, classe, né, de entendimento sobre isso, e não permitir que essas ideias misóginas, em que todos sofremos, né, tanto homens, claro, que mulheres mais, mas de jeito diferente, mas que homens também passam. Então, essa educação feminista para que futuras gerações, né, não tenham alguns tipos de problema, violência e, enfim, diferenças, né. Então, é interessante esse ponto de vista dela. Ela também fala sobre o corpo e os direitos reprodutivos, que acaba que eu acho que nesses últimos anos aí do feminismo, a gente vê bastante, né, na mídia, principalmente eu acho que aqui no Brasil, por causa do movimento na Argentina, né, pelos direitos reprodutivos da mulher, que acabou surtindo, né, um efeito com a questão do aborto no país. E ela fala sobre como isso é essencial, né, para o pensamento feminista, para a luta feminista, né, de apropriação, né, dos direitos do corpo e da reprodução, por consequência. Ela mostra como o feminismo é um pensamento, né, ligado à família, ao amor, ao contrário do que pintam por aí, né, com essa ideia da feminista totalmente contra a família, que não gosta de crianças, que é aquela coisa meio, né, bruxa até, com essa imagem da bruxa que existe. Ela desfaz isso, né, argumentando, né, os motivos para que é preciso a gente olhar melhor para o direito da reprodução e das condições de cada mulher, tá? Mas enfim, eu tô super só falando por cima, gente. É realmente só para instigar vocês a lerem também, a entenderem mais sobre este livro. Ela também vai falar sobre a beleza, e me deu ainda mais vontade também de ler aquele O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, né, que ela chama a escritora. Eu dei esse livro de presente para minha irmã, mas eu não tenho aqui. Fiquei pensando muito sobre, né, essas noções todas de beleza ao longo das décadas, que ela fala muito sobre o feminismo, né, ali da década de 50, 60, depois décadas de 70 e 80, e de como que chegou num ponto ali, né, principalmente em meados da década de 80, que muitas mulheres, principalmente brancas e de classe social, né, melhor, né, mais ricas, como elas acabaram deixando, né, abandonaram o feminismo, porque chegaram conquistaram alguns direitos ali, né, da época, e se deram por satisfeitas e abandonaram, né, o feminismo, sendo que existe muitas conquistas ainda a serem feitas, né, porque a mulher branca rica daquele período reivindicava, por exemplo, o direito ao trabalho, que foi feito e que não fazia o menor sentido para 1/3 da população das mulheres ali,
que já trabalhavam há muito tempo. Então, essa noção que a gente tem de que a reivindicação das mulheres ao trabalho, para deixarem de ser dona de casa, é um pensamento de um feminismo muito branco e rico, né? Porque essas eram as mulheres que estavam ali dentro de casa. Uma parcela enorme da população feminina no mundo já trabalhava há muito tempo, nunca deixou de trabalhar e sabia, né, que o dinheiro e a independência financeira nesse sentido não estava a salvando e nem resolvendo todos os seus problemas, né, ao contrário do que aquelas mulheres brancas estavam reivindicando e conseguiram. E a partir desse momento, depois reclamaram, né, o direito à igualdade salarial, né, que acabou sendo uma pauta, assim, né, entre aspas, do feminismo que acabou indo para a mídia, porque, né, interessa a mídia representar ou divulgar o que essa parte, né, da população está reivindicando, e que até hoje a gente sabe que não é realmente, né, igual, mas que dentro desta parcela, né, da população, das mulheres brancas e tal, melhorou, né? Ao contrário do que aconteceu, que continuou acontecendo com todas aquelas mulheres que estavam ali abaixo, né? Mulheres que não estavam recebendo aumento, que não estavam recebendo educação suficiente, etc, 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 né? Ela mostra como que é preciso que o feminismo olhe para as divisões, né, de raças e gênero e de classe e tal, e abrace todas essas problemáticas, né, de outras. Então ela até instiga mulheres, ela fala assim, ela fala para as mulheres brancas americanas aqui, né, porque ela é de Kentucky, lá nos Estados Unidos. Ela fala: poxa, vocês não são donas da liberdade do mundo, e como vocês, né, gostam de dizer, e vocês não olham para as necessidades e para, enfim, aquilo tudo, os direitos das suas irmãs, né, latinas, africanas, etc., outras mulheres do mundo que precisam. E também, ao mesmo tempo, é necessário tirar essa ideia de que, por exemplo, a violência patriarcal e o machismo em outros lugares do mundo são piores do que aqui, né? Por exemplo, da castração de mulheres, né, em países africanos, né? Tipo, é horrível, não sei o que lá, mas é uma visão muito como se aquilo fosse pior do que isso e aquilo. Então, ela vai dando muitos exemplos, né? E de como que é preciso que as mulheres todas levantem a voz para os direitos de todas, né? Um feminismo inclusivo, por isso para todo mundo, né? Não só ficar pautado num feminismo que resolve ou que alcança, né, reivindicações ou direitos só de uma parcela. E isso parece óbvio, mas não é, né, gente? Tipo, praticamente não é o que acontece, né? Há muito do feminismo que é divulgado e usado, né, por marcas aí, já começa que aí se fala até do feminismo liberal, etc., que é o que gera um consumo rápido, né? Mas que é preciso pensar além, né? Tipo, enfim, que ela fala sobre o feminismo visionário, que é um feminismo pelo amor, que é um feminismo inclusivo, né, e totalmente libertário, mas com todas essas críticas, né, com todas essas reflexões, né, em torno de raça, classe, gênero, sexualidade e tudo, família, espiritualidade. Isso é uma coisa muito legal, né, que eu nunca tinha lido sobre, né, dentro do pensamento feminista, né, sobre a espiritualidade. Então, como que mulheres, né, dentro das suas religiões, das suas, enfim, doutrinas, etc., como que é possível e é preciso, né, o movimento feminista dentro desses espaços, né? Lá no Grupo Pagu foi eu acho que a conversa mais linda que a gente teve, que foi sobre a maternagem e a paternagem, né, que ela aborda, e de como que às vezes muitas as mulheres que são mães, ficam de fora ou excluídas ou se sentem assim dentro do movimento feminista, sabe? Mulheres que são do nosso grupo, que são mães, falaram muito sobre a experiência delas, né? E elas são feministas, mas de como que muitas vezes elas se
sentiram assim totalmente excluídas e não acham, né, reflexões e teorias e escritos sobre isso. E a Bell Hooks vai falar sobre isso, e é muito legal como que a ideia até de maternagem, paternagem e educação, né, feministas, estão todos interligados, e com esse sentido de exterminar, né, com a opressão, né, patriarcal, sexista, né? Então é preciso que todos, né, da família estejam apoiando, né, a ideia feminista, se não dentro, né, do movimento, mas entendendo melhor, né, o que é. É muito interessante, assim, sabe? É bem bonito, assim, até. Ela fala de sexualidade, de alegria, né, e sexualidade ela vai tratar também das lésbicas, relacionamentos, né, hétero e homo. É bem completo, assim, é claro que, como eu falei para vocês, não é nada muito profundo. Então, por isso que eu estou trazendo essa dica para uma primeira leitura ou entre as primeiras leituras, e para vocês, eu acho que terem uma ideia, né, do que é o pensamento feminista, ou pelo menos sob o ponto de vista dessa daqui, que é uma dos maiores nomes, né, dentro do feminismo contemporâneo, né? Bell Hooks já escreveu, como eu falei, mais de 30 obras, tem muitas delas publicadas aqui no Brasil. É importante, né, porque a gente ouve aí uma pensadora negra, uma feminista negra, e que vai olhar para, né, essa questão da raça, que em muitos momentos dentro do movimento feminista foi super polêmico, gerou muitas, né, assim, muitas rachas, muitas brigas e tal, mas eu acho que é realmente necessário a gente olhar, né, para o que elas estão falando, e como realmente, né, historicamente, as mulheres brancas muitas vezes tomaram a palavra e se acharam donas, né, do movimento feminista, ou falaram por essas outras mulheres, né, ao invés de falar junto, né, junto delas, ou enfim, deixá-las falar, etc. Então, bem interessante, viu? Então é isso, né, gente? Esse aqui é um vídeo rápido, é só para vocês terem uma noção, né, do que ele fala. Eu fiz 1 milhão de marcações, anotações também, né? Então, realmente é muito importante, e a gente entender, né, como pessoa, né, como indivíduo, a necessidade de, às vezes, a gente se preparar, sabe? A gente se informar e de abrir mão de algumas coisas, né, confortáveis pra gente, falo como uma mulher branca, né, para abranger e realmente fazer algo revolucionário, assim, né, no sentido de mudar e abraçar as mulheres outras todas, né, do mundo, e de fazer desse mundo, assim, algo melhor, assim, que é muito difícil, né, muito. Mas eu acho que dentro das nossas realidades, quando a gente tem ferramentas, né, e eu acho que a leitura é uma delas, né, a gente se entende melhor, né, como ser humano, e aí vou me entender como mulher, né, vou me entender como mulher branca, tal, e vou entender o que é o feminismo, vou entender o que as outras mulheres do mundo estão falando, e enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí se vocês já leram, né, este livro aqui ou outro da Bell Hooks, me indiquem outras leituras dela, e me contem aí se vocês têm interesse, né, nesse tipo de leitura, enfim, que aí eu vou pensando em outras ideias também. É isso, então você que está aqui comigo, não se esqueça de deixar o seu joinha, não se esqueça também de se inscrever no canal. Você está inscrito? Fiquem atentos, é ali embaixo. Cliquem em inscrever-se, cliquem no sininho para receber notificação quentinha na hora que o vídeo sai, você recebe e pode assistir o conteúdo aqui do canal na hora que sai. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme para todo mundo e até!